Mais uma vez, muito boa noite a você, amigo, aonde quer que você esteja, em Cajazeiras, nas cidades vizinhas, fora do nosso estado. Nesse momento agora você está conectado através do site Diário do Sertão e TV Diário do Sertão. O nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência que vocês nos dão diariamente acompanhando o nosso programa Interview. Para você acessar e também interagir conosco é muito fácil. Temos o nosso Twitter e também temos o nosso Facebook. Twitter é muito fácil, que é o @Diário do Sertão. Você lá adiciona rapidinho e você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu abraço, pode ficar à vontade. E o nosso Facebook é mais fácil ainda. Encontrar a página, digita lá na busca Diário do Sertão, curte a página e também pode mandar o seu recado. E para aqueles que estão com celular, pode mandar a sua mensagem, o seu SMS, que é o 93 16 10 57, apenas para você enviar a sua mensagem. Como também daqui a pouco temos um leque de correspondentes espalhados por toda a Paraíba, deixando você muito bem informado nessa noite aqui no programa Interview. No programa de hoje vamos conversar com ele, que é escritor, professor de literatura da UFCG, ele também é do Karatê, ele é faixa preta, né? Ele é Bruce Lee, é faixa preta e também tem uma experiência aí, tem interesses no campo político. Vamos conversar com ele, que também foi ex-candidato a prefeito aqui em Cajazeiras no ano passado, Carlos Gildemar Pontes. Professor, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview na TV Diário do Sertão. Boa noite, Conrado, boa noite aos que estão aqui no estúdio, Petson, nosso amigo da técnica, boa noite aos telespectadores da internet. Acredito que uma iniciativa como essa de trazer a público pela internet as personalidades ou a vida cultural, a vida social de Cajazeiras é da maior importância, porque vai se consumar como um fato da maior relevância para a mídia nacional. E nós podemos, nesse momento, estar com muito mais audiência do que qualquer TV, já que nós estamos para o mundo inteiro, né? Então, a iniciativa muito boa, a equipe do Diário do Sertão está de parabéns e eu me congratulo com todos vocês e é um imenso prazer estar aqui para falar um pouco sobre as coisas de Cajazeiras, as coisas da vida que a gente participa. Com certeza. Primeiro bloco eu sempre gosto de, no bom sentido, esmiuçar, cutucar um pouco da vida de cada entrevistado, a origem. Carlos Gildemar Pontes é natural de Fortaleza? Sou de capital? Fortaleza, da capital. Nasci num bairro operário, no bairro do Carlito Pamplona, em Fortaleza. E gosto muito, né, de ser de Fortaleza, porque eu trago um pouco da esperança daqueles que olham para o mar e renovam no horizonte a sua esperança. Então, vir para o sertão, para mim, foi um desafio. Primeiramente, um desafio, porque quando você vive na capital, você tem acesso a tudo no mundo, né? As coisas boas, as coisas úteis, as coisas que representam a modernidade, e às vezes no interior, no sertão, você sente um pouco de falta disso. Mas aí é que entra o lance do desafio. Como profissional, vim para cá para ser professor da Universidade Federal na época da Paraíba, e o desafio era estar numa universidade pública que podia ser aqui, podia ser no Rio de Janeiro, São Paulo, a importância era a mesma. Então, quando eu cheguei em Cajazeiras, eu vim muito orgulhoso de pertencer ao quadro da Universidade Federal da Paraíba. Hoje, né, depois que ela foi transformada em UFCG, tenho o mesmo orgulho de pertencer a essa universidade, e o fato de ter nascido em Fortaleza e ter sido recebido tão bem aqui em Cajazeira faz com que eu me tornasse um cajazeirado, né? Fez com que eu me tornasse um cajazeirado, e em 1999 eu recebi o título de cidadão cajazeirense, o que faz com que esse orgulho seja ainda muito maior, porque agora eu levo 2 bandeiras no peito. Muito bem, Cachorro. Bebeu d'água do açude grande, não quer mais sair daqui, não. E eu acho que quando eu cheguei aqui, não tinha tanta poluição como agora. Então, ainda dava para filtrar alguma coisa e beber, mas foi o suficiente para que eu me aquietasse aqui e nunca tentei sair daqui. Paixão por Cajazeiras. Nunca tentei, uma paixão. Muitos professores chegam aqui, passam uma temporada e vão embora. Pedem transferência para João Pessoa, para Campina, para outras cidades, né? Você já deve ter recebido convite para outras universidades. Já, mas aí eu disse, não, eu tenho, minhas filhas são daqui de Cajazeiras, são cajazeirenses, moram aqui,
estudam aqui. Então, a minha vida hoje é aqui em Cajazeiras. Eu tenho família em Fortaleza, tenho família no Iguatu, tenho família em algumas cidades do Ceará, mas eu estou aqui, vivo aqui, dependo de Cajazeiras para ter o meu salário, portanto eu tenho que amar aquilo que faço na cidade em que eu moro. Judemar, um professor com o nível que você tem, um dos melhores professores aqui da universidade, da UFCG. Muito obrigado. Tem sua família, tem suas filhas aqui, é normal que o pai queira acompanhar o desenvolver de seus filhos, mas lá fora, como você citou no início, você tem um leque de oportunidades, inclusive de intelectualmente ganhar um pouco mais de dinheiro, de conseguir um nome, ser renomado na sua área. Não seria, de repente, a maneira de como você, como profissional, acho que todo profissional ele quer ser famoso, ele quer ser reconhecido. Você acha que lá fora não seria mais fácil você conseguir atingir esses objetivos de fama e sucesso e, de certa forma, até ajudar na formação dos seus filhos? Olha, como um processo formativo, acredito que as oportunidades numa cidade maior são melhor para quem quer, né, se profissionalizar, para quem quer se tornar essa fama que você fala pode vir através de um bom profissional, um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, tendo mais oportunidades, naturalmente que vai ser melhor para ele. Então, para quem vai sair, eu aconselho, inclusive, para mudar de ares, para ter contato com outras culturas, outras pessoas, para que as pessoas, de repente, comecem a aprender a viver longe de casa, a sentir saudade, a passar por dificuldades. Eu acho que isso amadurece o ser humano. E é importante, esse processo é importante. Quando eu vim para cá, eu já tinha minha vida estabilizada. Eu vim como professor universitário, como escritor, já tinha alguns livros publicados quando cheguei aqui. Então eu já tinha um certo nome no meio em que eu vivia. Mas para quem quer se fazer, acredito que dificilmente uma cidade como Cajazeiras ou do porte de Cajazeiras poderá promover esse bem profissional para quem quer que seja. É bom que saia, é bom que vivencie, é bom que tenha oportunidade de conhecer novas pessoas, de realizar novas experiências. Acredito que isso é um processo natural de engrandecimento do homem. Judemar, seus pais são vivos ainda? Qual era a formação dos seus pais? Bom, meu pai é da Marinha de Guerra, né, ainda está vivo em Fortaleza, e minha mãe já faleceu, né? Mas eles tinham apenas o ensino fundamental. Quer dizer, mas meu pai, por ser da Marinha, tinha contato com o oficialato, ele era ajudante de um oficial, viajou o mundo inteiro, conheceu outros países, teve a oportunidade de travar um embate cultural com culturas de uma língua estrangeira, que eu acho que é também muito importante. Então meu pai contava muitas histórias das viagens dele para mim e isso fez com que ativasse a minha imaginação. E ele sempre foi preocupado em ter livros em casa. Então ele trazia muitos livros e ele foi responsável talvez pela minha iniciação pela poesia. Meu pai lia cordéis na janela de casa para o público da rua, que na época não tinha televisão, então as pessoas se contentavam em ouvir o cordel que meu pai recitava. E ele era um grande recitador. E ele, ao fazer isso, mantinha aquele público fiel todas as noites. Então ele lia 2, 3 cordéis e deixava 2, 3 para o dia seguinte. E ele tinha um baú cheio de cordéis. E aquilo ali, aquela sonoridade da poesia popular, foi assim como que um processo para mim mimético da maior importância. Porque ali eu aprendi a gostar de poesia. Então quando eu comecei a estudar, a ir para a escola e comecei a ler outros livros, comecei a perceber que esse universo da literatura era fundamental para o meu bem-estar, para a minha felicidade. Então, ser feliz para mim era, de repente, ler um livro. Eu me tornava uma criança feliz com um livro. E isso foi fundamental para que hoje eu seja um professor que tenha raízes lá na minha infância. Quer dizer, eu falo de coisas que eu li na minha infância hoje, quando a maioria da juventude não leu. E não lerá, talvez, né? Então, essa experiência está se perdendo. Está se perdendo porque a escola, que deve ser responsável pela formação do jovem, está deixando muito a desejar. Então, nós estamos criando, de repente, um lapso muito grande entre a cultura do livro e a cultura da internet, da mídia, do jogo fácil da internet. Você, de repente, vai fazer uma pesquisa, você não vai mais no livro, você acessa a internet
e aí você tem tudo na sua mão, quando você poderia abrir um livro, pesquisar, de repente começar a estimular sua imaginação e estimular sua inteligência. Ninguém se torna crítico reproduzindo as coisas, a gente se torna crítico na medida em que a gente exercita a nossa mente, né? E você teve essa experiência com seu pai, a sua imaginação foi aguçada pelas histórias que ele contava de suas viagens, mas você também não despertou, porque de repente tal pai, tal filho, em algum momento você não quis assim, eu queria ser como meu pai, acho que eu queria viajar pelo mundo afora. Você teve esse desejo também de seguir a carreira do seu pai? Ou já determinava, né? Eu quero um dia contar histórias, ser um contador, escrever histórias. Bem, ocorreu o seguinte, meu pai queria que eu fosse militar, queria que eu fosse ou da Marinha ou do Exército, e aí me colocou no colégio militar. Eu fiz o colégio militar, mas durante o percurso em que eu estudei no colégio militar, eu não consegui me identificar com a vida militar, né? Acho que a gente tem que ter uma certa vocação, e aquela vocação não foi despertada em mim naquele momento. De repente eu fui atleta no colégio militar, de salto em distância, de corrida, mas não conseguia entrar naquela engrenagem da vida militar. Então, quando fiz vestibular para letras, eu pensava, bom, já que eu gosto de literatura, eu vou fazer um curso que vai me proporcionar pelo menos uma aproximação bem maior com aquilo que eu gosto de fazer. E foi isso que aconteceu. Então, eu me desviei um pouco daquilo que meu pai pretendia, e o tal pai, tal filho ficou apenas na imaginação, nas viagens, nas histórias que ele contava e que eu hoje conto, né? Muito bem, vamos para o nosso primeiro. Estamos conversando aqui com o professor, escritor e também o Bruce Lee. Ele é faixa preta, cuidado, hein? Nosso amigo Carlos Judemar Pontes. Vamos para o nosso primeiro VT comercial. Daqui a pouquinho voltamos com esse bate-papo no programa Interview de hoje. Atenção, o Lojão Rio do Peixe está com preço congelado. Roupeiro, fogão, TV, notebook, máquina de lavar, ventilador. Tudo com o preço congelado. Roupeiro Apoena 3 portas, só 12 de R$ 69,90. TV 39 polegadas Philips, apenas 12 de R$ 139,90. Notebook sempre Toshiba, apenas 12 de R$ 134,90. Nós congelamos tudo para você comprar barato. Fique frio. Vá pro Lojão Rio do Peixe. Aqui o preço está congelado. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube das Fitas, Retão de Mandaíra, João Pessoa, com a animação de... Big Boy, banda Jovem Guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. Uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online.
chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque senão, é a dengue que pode encontrar você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. E hoje o nosso programa é especial, porque está aproveitando aí, mandando um abraço muito especial para os aniversariantes do dia. Poliana Santos de Andrade está em casa nos acompanhando. Parabéns, Poliana, abraço, muita paz, muita saúde. E ela que é a cabeça, presidente aqui do Sistema Diário do Sertão. Você vai mandar fechar, fecha tudo, tem mais nem programa. Um abraço para você, Poliana, nos acompanhando na sua residência, seu esposo também, com seus filhos. Hoje também, quem está de idade nova, é o nosso amigo Roberto Freitas, ele que também é um dos colaboradores, né, da parte design, né, da parte do site Diário do Sertão e também na TV Diário do Sertão. Um abração para você, Roberto Freitas. Quando tiver, manda mensagem dizendo a hora da poiva, né? Tá, tem hoje fecha, né? Pode dizer o endereço, produção? Lá no China, né? Tudo por conta de Peça Santos de Andrade. Patrão bom todo. Muito bem. Nosso amigo Eduardo, que está conosco também ao vivo aqui, Eduardo, que também tem um projeto aí muito interessante para a TV Diário do Sertão. Fique na expectativa que brevemente tem novidade aí. Já comprometi você, Eduardo. Não pode mais nem correr. Vamos voltar, Salles. Vamos a João Pessoa com Salles Fernandes, com as informações direto da Assembleia Legislativa da Paraíba e também dos bastidores do mundo político. É o homem mais bem informado lá de João Pessoa. Boa noite, Salles. Boa noite, Caliel. Um abraço a você, aos telespectadores da TV Diário do Sertão. Falamos ao vivo da capital de todos os paraibanos, João Pessoa, que, diferente do Sertão, não choveu no dia de São José. Apenas ficou o tempo parcialmente nublado o dia inteiro. Faz muito calor nesse momento aqui na capital de todos os paraibanos, mas, diferente do Sertão, não caiu um pingo de chuva aqui na capital no dia dedicado a São José. Na sua reestreia na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa, agora definitivamente já empossado como deputado estadual, o deputado Carlos Dunga mandou um recado para o governo. Vai dar aí um prazo de 3 meses para que o governador Ricardo Coutinho possa recebê-lo e saber de que forma vai prestigiá-lo no governo. Caso contrário, Carlos Dunga já também acenou para a oposição, está à disposição da oposição. Vai dar aí um prazo de 3 meses ao governo e mandou o recado via o líder do governo, Evásio Bezerra. Evásio Bezerra disse que Carlos Dunga, pela experiência pública que tem, não precisa de interlocutor para que ele possa ser recebido pelo governador Ricardo Coutinho. O governador, por sua vez, no momento ainda não se manifestou a propósito das declarações de Carlos Dunga. É que Carlos Dunga, na campanha passada, votou meio que dividido. Carlos Dunga votou para governador em Ricardo Coutinho e para senador Cássio Lima, mas do outro lado da chapa, Carlos Dunga votou em Vitalzinho para o segundo senador na chapa e votou na deputada federal Nilda Gondim, mãe do pré-candidato ao governo do Estado de 2014, o cabeludo veneziano. E por conta disso, ficou desprestigiado até hoje, sem nenhum aceno do governo Ricardo Coutinho. Hoje à tarde, na Assembleia, terminou agora há pouco uma importante reunião para definir o comando da mais importante comissão da Casa, a CCJ, Comissão de Justiça, e findou por reeleger o deputado Janduí Carneiro. Tudo que o governo não queria, manter Janduí Carneiro lá na CCJ. Ele foi reconduzido, reeleito e continua à frente da importante comissão da Casa. O deputado Ranieri Paulino deve substituir Gervásio Filho na segunda importante comissão, a chamada Comissão de Orçamento. E para finalizar a nossa participação, iríamos fazer uma pequena observação. Uma falha da assessoria do governador.
O governador prestou entrevista com a irmã Alciranha, domingo, ao companheiro Fernando Caldeira, e anunciou a Cajazeiras que a escola técnica estadual que está sendo construída, que vai ser pelo governo do estado aí na terra do Parulim, deverá dar o nome da escola à professora Fátima Castro, recentemente falecida aí, que inclusive faz parte dos quadros da escola. Uma justa e merecida homenagem que já não existisse uma lei. O governador, através de uma falha da sua assessoria, esquece que já existe uma lei de autoria do deputado cajazeirense Vitoriano de Abreu e que foi sancionada pelo próprio governador no dia 9 de junho de 2012, denominando a futura Escola Técnica de Cajazeiras numa outra justíssima homenagem, a professora Nicéia Claudino, que vem a ser a matriarca do grupo Claudino aí de Cajazeiras. Então, a assessoria do governador precisa se informar melhor do que já é lei no Estado, sancionada pelo próprio governador, para não haver dubiedade. Certamente o governador deverá encontrar uma outra obra tão importante como a Escola Técnica Estadual em Cajazeiras, que de forma merecida a professora Fátima Castro possa receber o seu nome. São informações da área política, dos bastidores da Assembleia Legislativa, do que acontece na capital de todos os paraibanos, ao vivo, de João Pessoa, falou para o programa Interview, repórter Salles Fernandes. Ok, muito obrigado pelas informações, meu caro Salles Fernandes, direto de João Pessoa. Voltamos agora com a entrevista com o nosso professor e escritor Carlos Gildemar Pontes. Gildemar, como é que se deu essa migração, sair de Fortaleza e vir para Cajazeiras? Bom, na época, os concursos públicos para as universidades federais estavam muito escassos. E a gente sabia que havia uma perspectiva de se tornar ainda muito mais escasso. E aí, quando surgiu o concurso em Cajazeiras, eu tinha um convite para ir para a Universidade Federal do Pará e do Tocantins, que estava surgindo, Estado Novo. E aí eu fui olhar no mapa a distância de Fortaleza para o Amapá e de Fortaleza para o Tocantins. E aí, quando surgiu o concurso de Cajazeiras, eu deixei lá em Banho-Maria e disse, bom, eu vou dar uma resposta daqui a um mês, que era o período do concurso aqui. Quando passei no concurso, não contei conversa. Vim para cá porque era bem mais perto, e aí como eu tenho família no interior do Ceará, aqui no Iguatu, em Quixelô, aí eu disse, não, eu vou ficar perto da minha família, e realmente foi muito bom. No primeiro momento eu recebi esse apoio dos meus familiares, né? E Cajazeiras, depois que a gente chega aqui, você começa a se envolver culturalmente, aí comecei a fazer teatro, aí lancei alguns livros aqui, comecei a trabalhar no sentido de me integrar à vida cultural e social da cidade. Então, isso foi um processo natural. Hoje, eu me sinto como se tivesse nascido aqui, não tem diferença nenhuma, né? Então, esse processo foi muito, muito pacífico, foi muito bom. No começo teve alguma saudade, mas isso é natural, né? Gildemar também é escritor, autor de 17 livros. Pois é, tem 17 livros, o 18º vai sair agora, daqui para o meio do ano, né? Já está pronto, a gente está na fase final. Qual tema é um livro de poemas, esse novo, né? Eu sou forte, né? Eu tenho esse é o 8º livro de poemas, tenho 4 livros de contos, tenho 4 de crítica literária e tem um dicionário, o Super Dicionário de Cearenseis, que foi uma obra que vendeu bastante no Brasil. Eu vendi 5.000 exemplares no lançamento, assim, no ano do lançamento, não foi propriamente no lançamento, mas ao longo do ano, e se tornou um dos livros mais vendidos. Inclusive eu trouxe aqui para mostrar, né, o Super Dicionário de Cearenseis, que é um manual de expressões típicas do Ceará, ou mais usuais, né? Que hoje em dia já de repente, nós já... Está em desuso, seria isso? Não, o Nordeste hoje assimilou tudo, né? A internet fez com que as distâncias se tornassem cada vez menores. E aí uma coisa que se fala hoje aqui é falada no interior do Piauí, no interior de Sergipe, do Rio Grande do Norte. Então, nós nos tornamos a grande nação nordestina. Então, hoje, o cearenseis talvez seja o nordestinês, né? Que o paraibano fala, que o alagoano fala. Enfim, é isso. O primeiro livro qual foi que você escreveu de fato? O primeiro livro ainda era estudante de letras da UFC. Foi um livro de poemas chamado Lesco Lesco.
E foi interessante porque, como eu precisava fazer um lançamento que chamasse atenção, e o título era bem estranho, eu comecei a pichar lesco-lesco em cabine telefônica, em caixa de correio, porta de banheiro, ia para trás dos ônibus na Avenida da Universidade e escrevia bem grande com pincel atômico o nome lesco-lesco atrás dos ônibus. Era uma propaganda mesmo à toa, aleatória, né? Em todo lugar eu escrevia lesco-lesco. E de repente comecei a alimentar a ideia de que lesco-lesco poderia não ser um livro, mas ser uma outra coisa. E eu ouvi... Despertou a curiosidade. Despertou, de muita gente. Eu ouvi muita gente comentando, rapaz, está vindo aí uma peça de teatro com a Fernanda Montenegro, lesco-lesco. Eu ouvi as pessoas comentando isso. Ouvi dizer que era uma banda de rock. Quer dizer, muita coisa surgiu, né, em torno da palavra lesco-lesco. E era o meu livro. Então, quando o livro saiu, também foi um sucesso. O primeiro livro... também esgotou no ano de lançamento. Mas então, também estou curioso. O que lesco-lesco é o quê? Bom, lesco-lesco é a lida cotidiana, é aquilo que você faz repetidamente. Por exemplo, uma lavadeira na beira do rio, ela faz aquele lesco-lesco, é o seu trabalho, né? Quer dizer, aquilo que você faz repetidamente. Então, o lesco-lesco é uma expressão que significa isso. E eu quis demonstrar que a poesia poderia atingir a todas as pessoas todos os dias. Daí a minha ideia inicial de começar a escrever com uma palavra que pudesse abranger um sentido bem maior, né? Um sentido de continuidade. Muito bom. Fonte de inspiração, onde é que você busca, onde é que você se alimenta para escrever suas obras literárias? Nos poetas que eu li, que eu leio, nos autores que formam a nossa literatura, na nossa tradição literária. Quem, por exemplo? Ou quais? Gregório de Matos, Castro Alves, Jorge de Lima, Cecília Meirelles, Augusto dos Anjos, José de Alencar, Machado de Assis, Guimarães Rosa. Então há uma infinidade de escritores com os quais eu me identifico que fazem com que aquela literatura seja o alimento da minha imaginação, seja o despertar de uma linguagem na hora que eu vou produzir. Então é como se fosse uma vitamina. Então, na medida que eu vou lendo, eu vou adquirindo uma proteína intelectual que vai, na hora que eu precisar, na hora que eu for escrever, aquilo ali já está em mim. Então, quanto mais leitura, mais a gente acumula, né, uma linguagem capaz de reproduzir uma emoção. Então, escrever é ter domínio de uma linguagem e ter vontade de expressar uma emoção. E muita criatividade também, né? Também, faz parte. Faz parte. Falta... Porque eu tenho uma impressão, uma ligeira impressão, de que a população hoje, a cada ano que passa, ela menos está se interessando pela literatura, em ler. Principalmente a juventude. Se lê um livro hoje é por obrigação, ou então simplesmente não lê. A que se deve essa distância da população, da massa popular, da parte de ler, de literatura? É porque é difícil ler, é a acessibilidade do livro, é porque o livro é caro de se ter, é a linguagem que é muito distante da linguagem hoje da massa, do povão? Como é que você conseguiria diagnosticar aí a dificuldade hoje da população ler mais? Olha, em parte você, na medida que você ia perguntando, você também ia dando parte da resposta como solução. Então é um conjunto de fatores. Por exemplo, a escola. A escola deve assumir para si a responsabilidade de formar o jovem. E não há como formar uma juventude sem leitura. Não há, é impossível, é impraticável e você não terá cidadãos conscientes, críticos, capazes de gerir o seu próprio destino se a escola, no caso, não incutir nesse cidadão o amor pela leitura, né? Leitura aí estenda-se à literatura, à ciência, à arte, a tudo que a escola puder prover. Então tudo começa na escola. Então o que é que nós vemos hoje na escola? Primeiro, desestímulo muito grande dos profissionais. Os professores estão desestimulados por conta do salário, por conta das condições de trabalho, por conta de uma série de fatores. Então nós temos aí a escola como a pedra fundamental está abalada. Então, os outros fatores que inclusive você citou, a internet é uma delas. Quer dizer, tem muita gente que prefere ir para as redes sociais, passa o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. Bom, não sei se lê, não sei o que lê,
não sei se aquela leitura é proveitosa para a sua formação humanística, para a sua formação crítica, mas o que eu entendo é o seguinte: se ela ficar somente na internet, de repente ela pode não ter uma capacidade crítica para filtrar o que é bom e o que não é, né? E eu acho que todo grande leitor tem essa capacidade. Então, aí, o que lê? Se pergunta. Qualquer coisa. Eu acho que desde uma bula de remédio, uma receita de bolo, quer dizer, às vezes até um manual de aparelho técnico, quando a gente pega que vai ler, acha difícil, né? Por quê? Porque falta talvez a leitura de outras coisas. Falta a leitura de crônica, de poesia, de conto, de romance, que dão um subsídio para que você compreenda o resto do mundo. As pessoas, acredito que a maioria das pessoas, elas leem, mas não está tendo não está conseguindo ter o discernimento de entender, porque são duas coisas. Você lê, eu posso ler uma coisa, ler por ler, mas eu não posso de repente ter sugado, ter entendido, né, que a parte do entendimento da leitura, né? E esse outro ponto de dificuldade para a população hoje? Não, eu acredito que leitura é uma coisa cumulativa, é uma coisa que, na medida em que você lê e vai acrescentando mais leituras, você vai aumentando o seu discernimento das coisas. Então o que falta mesmo é partir para o primeiro livro. É ler o primeiro livro e depois o segundo, e aí pedir opinião. Rapaz, eu estou querendo ler um livro, me diga o que eu devo ler. Pedir opinião a quem já lê, a professores e tal. De repente você pode se descobrir um grande leitor e se descobrir também escritor. O escritor nasce do grande leitor. Ninguém nasce escritor, ninguém nasce cientista. Você desenvolve uma habilidade, né? Muitas vezes você desperta na escola. Então, por isso que eu chamo a atenção de que a escola deve ser o ponto de partida. O grande estimulador. O grande estimulador da leitura, da ciência, da arte, do desportista. Então, nós só vamos ter uma sociedade livre, capaz, quando nós tivermos uma escola forte que possa produzir talentos, né? Dos escritores modernos, você tem admiração por algum deles? Você poderia citar? Olha, Moreira Campos, do Ceará, é um escritor que é genial do ponto de vista da construção narrativa. Você tem Caio Fernando Abreu, que é um grande contista. Você tem Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, João Cabral de Melo Neto. Alguns desses já faleceram, mas são recentes, são contemporâneos, ainda estão no nosso dia a dia, né, de leitores. Então nós temos grandes escritores hoje em voga. Lia Luft, para quem gosta de uma literatura um pouco mais voltada para os enigmas e tal. Para quem gosta de autoajuda, tem aí a Mônica Bonfiglio, tem... uma infinidade, Paulo Coelho, né? Você tocou na questão de Mônica, talvez nem tanto a Mônica, mas o Paulo Coelho aí, que tem um livro publicado em não sei quantos idiomas, não sei quantos países. Ele é muito criticado pela parte mais intelectual da literatura. Paulo Coelho não escreve nada, é plagiador e tal, mas Paulo Coelho vende muito, entendeu? Tem os livros publicados em vários idiomas, e aí? Olha, como é que fica? Você considera Paulo Coelho um escritor ou só mais um esperto que conseguiu atingir com esses livros dele de autoajuda? Eu tenho um grande respeito, por exemplo, por Jorge Amado. Jorge Amado foi um ícone da geração da qual eu pertenci, né? E Paulo Coelho seria o sucessor de Jorge Amado na quantidade de livros e na exposição pública. Paulo Coelho levou a vantagem da internet, que Jorge Amado não teve, né? Paulo Coelho é um dos autores mais lidos na Rússia, que é um país que tem Dostoiévski, Tolstói, quer dizer, grandes autores, e Paulo Coelho é um dos autores mais lidos na Rússia. Paulo Coelho é um dos autores mais lidos na França, que tem Balzac, que tem Stendhal, que tem Victor Hugo, né? Paulo Coelho é um dos autores mais lidos no Irã, que é um país fechado, muçulmano. Então, como explicar um autor que agrada a um público que tem uma capacidade de leitura muito maior do que a nossa e não agradar a gente? Será que não está havendo aí um certo preconceito dos intelectuais com relação a Paulo Coelho? Então eu às vezes me pergunto e pergunto a algumas pessoas na academia, né, na universidade. E geralmente Paulo Coelho é taxado como um autor de segunda categoria. Sinceramente, eu não sou leitor de Paulo Coelho. Eu não posso falar de Paulo Coelho com a capacidade crítica que eu gostaria de ter. Mas eu respeito muito pelo fato de ele penetrar em culturas
tão e muito mais múltiplas, né? múltiplas do que a nossa. Por que você não lê Paulo Coelho? Porque não tive a oportunidade ainda. Eu acho que há tanto para se ler que a gente vai deixando os autores mais contemporâneos para depois. Isso é um processo natural. Quer dizer, na medida em que eu preciso ler ainda autores do Barroco, ou ler e reler, porque quem é professor, no meu caso, eu não posso prescindir de uma leitura ou de uma releitura, então eu estou sempre com a minha agenda de leitura aqui. E eu preciso atualizá-la. Então você vai jogando esses autores mais contemporâneos mais para frente. Eu vou ter a oportunidade de lê-los ainda. Eu vou poder ainda um dia desfazer tudo aquilo que dizem de Paulo Coelho ou reforçar. Mas eu preciso ler primeiro. Eu não sou irresponsável ao ponto de dizer que ele não presta quando eu não li. Né? Com certeza. Muito bem. Estamos conversando com o professor e escritor Carlos Gildemar Pontes. Vamos para mais um VT Comercial. Daqui a pouquinho voltamos conversando sobre educação. Daqui a pouco no seu interview. Atenção, o Lojão Rio do Peixe está com preço congelado. Roupeiro, fogão, TV, notebook, máquina de lavar, ventilador. Tudo com o preço congelado. Roupeiro Apoena 3 portas, só 12 de R$ 69,90. TV 39 polegadas Philips, apenas 12 de R$ 139,90. Notebook sempre Toshiba, apenas 12 de R$ 134,90. Nós congelamos tudo para você comprar barato. Fique frio. Vá pro Lojão Rio do Peixe. Aqui o preço está congelado. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. A AC2B convida você, cajazeirense e cajazeirado, para um encontro inesquecível. Será neste dia 23 de março, a partir das 22 horas, no Clube da Asfita, Retão de Manaíra, João Pessoa, com a animação de... Boi, banda, jovem guarda. Estou guardando o que há de bom em mim. Uma festa de arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento será uma grande prévia do 4º encontro da AC2B em Brasília. Participação especial de Glauco Meireles. A noite vai ser boa. Adquira já sua mesa convite pelos fones 8726-1012, 9996-3767, 3252-1012, 9981-6930, com Ângela Oldiza. Você não pode perder uma noite em Cajazeiras, neste dia 23 de março, em João Pessoa. Patrocínio Armazém Paraíba. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online.
chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque senão, é a dengue que pode encontrar você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje conversando com escritor e professor de literatura e também professor de karatê, né? Faixa preta, não é isso, Jama? É isso. É um Bruce Lee da vida, cuidado. Cara, Judema, daqui a pouco a gente vai entrar na questão de política e também de karatê, né? Mas eu não poderia deixar de perguntar sobre educação, já que você é professor universitário de literatura. A metodologia hoje da educação no Brasil está... Como é que você analisa hoje? Está favorável? Você, de repente, às vezes eu tenho a impressão de que, de repente, a forma como estão educando as nossas crianças estão educando para se tornarem zumbis. Então, eles não estão conseguindo ter vida própria, raciocínio próprio, muito mecanizado. Tá, você também vê dessa forma? A educação hoje no Brasil está ensinando de forma mecanizada e não está preparando realmente o cidadão para o futuro? Olha, Conrado, é uma pergunta muito complexa, não se responde isso apenas com uma frase ou uma oração. É preciso refletir muito sobre o que você acabou de perguntar. Primeiro porque, como eu falei anteriormente, a escola é a base da cidadania. Então, o método de ensino hoje, nós temos, por exemplo, na universidade, os alunos ficam decepcionados quando vão para a sala de aula. Há um descompasso muito grande entre o que se ensina na universidade e a realidade que o aluno vê na escola. Então daí você já vê que nós estamos distantes da realidade. E não é porque nós queremos estar, e não é porque nós somos, eu me incluo inclusive, né, teóricos, não é porque a gente pensa a realidade de uma forma idealizada, não. É porque a gente pensa uma escola para funcionar. E quando o aluno, nosso aluno, vai para a escola ensinar, a escola não está funcionando como deveria. Então o problema está na base. Então nós estamos fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso papel, desenvolvendo as teorias, fazendo o debate em sala de aula, fazendo com que os alunos procurem, se eles próprios terem estímulo para chegar na sala de aula e colocar aquilo em prática. Mas aí a realidade é completamente diferente. Por quê? Porque a escola não está conseguindo, primeiramente, manter as crianças na escola. Há uma dificuldade muito grande. Por exemplo, agora que nós estamos vivenciando um problema de seca, então vai faltar água em muitas escolas, vai faltar merenda. Então isso é uma coisa que vai retirar a criança da escola. Então, há muitos professores que estão já em fim de carreira que não estão mais desenvolvendo as suas potencialidades. Isso é um problema. Há muitos professores que são contratados, não são concursados. E aí ficam ao bel prazer de quem os colocou lá. Então esses professores, o compromisso deles não é igual ao compromisso daquele que é concursado. Então nós temos aí, por parte do poder público, uma responsabilidade que é dotar a escola de condições para o pleno funcionamento. Nós temos aí problemas sociais graves para dar solução imediata, como é o caso das drogas. Então a droga está começando a entrar na escola, pela porta da escola, junto com os alunos. A violência, aluno armado, houve um assassinato recentemente lá no comercial, não é tão recente, mas houve um assassinato. Há agressões diárias a alunos e a professores, e se a gente for noticiar isso, então de repente a escola vira um programa policial. Então o que está havendo? Tem alguma coisa ocorrendo que o poder público está ignorando. Então isso pode ser uma bola de neve e estourar lá na frente, e não ter mais jeito. Então, no caso da cidade de Cajazeiras, a prefeitura, juntamente com o governo do estado, olham para a escola com bons olhos,
resolvem o problema da escola, e resolver o problema da escola é resolver o problema do entorno da escola, dando condições para que a juventude tenha uma ocupação, para que a juventude possa, além da escola, realizar uma atividade extra, que possa estar vinculada à escola. Então, a crise é generalizada. Então, de repente, se você diz, por que não se lê mais hoje? Por que não se interpreta mais hoje como antigamente? Talvez seja porque hoje a escola não está mais cumprindo o papel dela. Esses programas do governo federal, Bolsa Escola, Bolsa Família, você acredita que está prejudicando, em vez de melhorar a qualidade da população, principalmente no que diz respeito à educação? Olha, quando se pensou nessas bolsas, foi um paliativo para, naquele momento, estagnar a miséria que estava avançando de forma galopante. Então, o que o governo federal fez há 10, 15 anos atrás era o paliativo para 4, 5 anos. Acontece que, ao invés de o governo oferecer condições para que a população trabalhe, para que a população tenha a sua própria renda e seja independente, o governo ampliou os programas de bolsa e agora você tem o campo abandonado, principalmente a pequena agricultura está abandonada. Você tem agora somente os grandes investidores que estão investindo no campo, investindo na indústria, e o pobre está neutralizado com uma bolsa. Acomodado também? Termina se acomodando, porque se você tem uma bolsa e não tem emprego, então é preferível ficar pelo menos com essa bolsa do que ir atrás de emprego que não tem. Então há um certo domínio do governo sobre essa camada mais pobre da população e há uma certa acomodação dessa camada da população que não tem como reagir à situação em que nós estamos vivendo no momento. Então é dialético. De um lado, a corda puxa para um lado e a corda puxa para o outro. E você está no meio. Eu não tenho emprego, mas eu tenho uma bolsa. Então é melhor ficar com a bolsa do que ficar sem nada. Que é mais cômodo. A proporção que eu vou fazer essas perguntas, obviamente, você começa, ao meu ponto de vista, já delinear fragmentos de políticas públicas na área da educação. E no que diz respeito a essas políticas públicas, Carlos Gildemar Pontes já foi candidato a deputado estadual em Fortaleza e também foi candidato a prefeito nas últimas eleições aqui do município de Cajazeiras. Como é que surgiu essa paixão, esse interesse de Carlos Gildemar Pontes pela política? Né? Não logrou êxito nessas disputas, pretende futuramente continuar pleiteando uma vaga, um cargo como público, seja como prefeito, vereador, deputado, pretende buscar esse espaço também na política? Olha, a minha iniciação na política se deu na época de estudante universitário, quando eu ingressei na política acadêmica, no Centro Acadêmico de Letras, e lá nós lutávamos para melhorar o nosso curso, para melhorar as condições da universidade pública, a Universidade Federal do Ceará, e, consequentemente, melhorar a vida de toda a sociedade. Então, quando você, como estudante, começa a lutar pelos seus direitos de estudante, você começa a fazer uma política pública, né? Porque você quer o bem-estar geral. Então, quando eu me profissionalizei, então, qual era o meu interesse? Fazer com que eu, professor, pudesse ganhar bem, pudesse ganhar satisfatoriamente e não viver pendurado em ônibus como a maioria dos professores nas grandes cidades vive. Então eu comecei a lutar pela categoria de professor. E aí, como eu fiz teatro, vi que os artistas também estão abandonados ou são sempre marginalizados. Então, o que pensar? Também lutar pela categoria dos artistas. E aí a gente vai se envolvendo de uma forma tal, mas aí a grande paixão minha é a luta pela educação. Eu acho que não há talvez uns 4 ou 5 políticos no Brasil que são, na minha concepção, pessoas que estão realmente pensando na educação desse país, né? Mas eu então caminho nessa direção. Eu gostaria que a educação mudasse. Porque quando a gente conseguir mudar a educação, o restante vem a reboque. Cristóvão Buarque seria um desses? Seria um grande pensador da educação brasileira, né? Darcy Ribeiro, lamentavelmente falecido, outro grande pensador da educação brasileira. Então, essas duas pessoas têm a contribuição efetiva naquilo que a gente precisa para pensar o Brasil, pensar pela educação.
Leonel Brizola foi um governador que investiu maciçamente na educação, criou os CIEPs, que é uma estrutura que ainda hoje existe no Rio de Janeiro. Então, são esses políticos que a gente precisa ter como referencial para poder pensar numa educação pública de qualidade e estruturante que possa, de repente, fazer com que as outras áreas possam também ser desenvolvidas. O que existe hoje no país, na sua concepção, é voto consciente ou voto por devoção, ou voto por paixão? Porque a gente percebe que tem muitos candidatos, pré-candidatos pelo Brasil afora, inclusive você esteve aqui em Cajazeiras, que deu um show de apresentação de projetos, entendeu? Inclusive conseguiu a admiração de muita gente da maneira, da desenvoltura como você apresentava os projetos para a cidade de Cajazeiras, mas de repente parece que esses projetos não foram bem entendidos pela população, entendeu? Aí eu pergunto, o povo realmente está consciente da importância do voto? Ou o pessoal está votando aí cegamente, está votando por paixão, está votando por devoção, e esquecendo o compromisso do eleitor, que é votar realmente naquele candidato que tenha projetos que possa permitir o desenvolvimento e o crescimento de sua cidade? Olha, o povo está votando por quilo. É no quilo. O cara chega, quantos quilos de voto tem aí? Tantos quilos. Vamos votar aqui em fulano de tal. Então ninguém está pensando mais no bem-estar da coletividade. Acredito que essa campanha de prefeito, ela tenha mudado um pouco o referencial de como se fazer política doravante em Cajazeiras. Porque é o seguinte, eu tenho consciência de que trabalhamos boas propostas, trabalhamos grandes propostas para a cidade. Tenho consciência de que nos debates eu me saí bem por conta da minha formação humanística, por conta da minha formação política e do meu interesse público. Então, se eu conseguir transmitir isso nos debates, transmitir isso nos guias eleitorais, nas oportunidades que tive de debater com a população, então há possibilidade de uma política diferente. E é isso que eu proponho. Essa política de bando, de voto, de cabresto, isso vai acabar. Vai acabar e essas pessoas vão ficar sem espaço. Mas será que vai demorar muito? Talvez demore. As pessoas dizem, você vai continuar sendo candidato, na próxima você vem? Eu não sei, eu integro um partido que tem um projeto para o Brasil. Então eu não posso ser candidato de mim mesmo. Eu não posso ser candidato de uma beleza ou de uma natureza ou de uma competência. Eu sou candidato de propostas que podem mudar, né? De repente, na próxima reunião do PSOL, as pessoas podem chegar para mim e dizer assim, rapaz, nós precisamos que você se candidate a deputado estadual pela sua desenvoltura na campanha, porque você tem uma influência na cultura, uma influência na educação, uma influência no esporte. Então, de repente, nós gostaríamos que você fosse candidato. Bom, eu posso analisar isso e ver se isso poderia trazer algum benefício, uma candidatura como a minha, a deputado estadual, federal, seja o que for, entendeu? Eu não descarto que não sou candidato, mas não digo que sou. Porque não depende de mim, depende de uma conjuntura e depende de uma análise do próprio partido. Então, eu não sou candidato de mim mesmo. Eu sou candidato de um grupo que pensa o estado da Paraíba, que pensa a região do Alto Sertão e que eu não gostaria de dizer, de ter a vaidade de continuar sendo eterno candidato disto ou daquilo outro. Não. Né? Há pessoas aí, há pessoas que têm competências, que precisam ser descobertas, que precisam colocar suas competências para fora. E, no entanto, a política que vem se fazendo em Cajazeiras é de anular as competências. Nós temos aqui uma fábrica, uma indústria de puxa-sacos. É um negócio terrível, é uma coisa que, para quem é de fora, as pessoas observam isso de fora, chama a atenção. A gente vê, às vezes, as postagens no Facebook, nas redes sociais, nos sites aí, inclusive no Diário do Sertão. Muitas vezes as matérias são comentadas não de forma crítica, de forma propositiva, de mostrar que não é bem assim, mas poderia ser diferente. Não, é só bajulação, palma, aplauso, loas. E quem é que vai aparecer para criticar? Quem é que vai puxar na orelha do governante, do vereador e dizer, ei, rapaz, faça alguma coisa por aqui, ou por ali, ou por acolá? Você não está fazendo, não. Você pensa que está fazendo. Ou você está cumprindo a sua obrigação e está achando que está fazendo um grande favor à população. Não é assim. As pessoas acham que o fato de calçar uma rua, de asfaltar uma rua, de plantar uma árvore, é um benefício. Não, é obrigação. O político que estiver à frente de uma prefeitura que não fizer isso, é um irresponsável. Então, fazer acontecer é obrigação do prefeito, da prefeita, do vereador.
Agora, as pessoas têm que entender que isso é da responsabilidade deles, da competência deles. Não é favor nenhum ter um hospital bom, não é favor nenhum investir numa escola, é obrigação. Então, se eles fazem isso achando que estão prestando um favor e a população recebe isso como favor, você vai criar um elo de dependência muito grande. E aí as pessoas vão ficar atrás de migalhas. Não é assim que se faz política. Então, é preciso responsabilizar os erros dos governantes e exaltar aquilo que eles fazem como obrigação. Mas não exaltar a figura do prefeito, mas da talvez prefeita... o erro não venha mais do povo, da grande massa popular? Não. Você acha que a massa popular ainda não entendeu que, de repente, certos candidatos espalhados pelo Brasil, eles não têm a competência de exercerem aqueles cargos? Não sei, eu sinceramente, eu torço para que as pessoas um dia sintam na pele a necessidade de mudar. Porque eu acho que as mudanças só ocorrem quando você sente necessidade de mudar. Enquanto não houver isso, lamentavelmente as pessoas vão ficar sendo conduzidas, vão ficar em filas de hospitais, em filas de bancos, sem reclamar. Uma vez eu passei 1 hora e 40 minutos na fila do banco, comecei a reclamar, e aí as pessoas olham para mim como se eu fosse uma coisa estranha. Não é do meu direito reclamar por um bom atendimento. Então as pessoas acham que pedir uma coisa boa é favor. Não é, eu tenho direito, eu pago meus impostos, né? Eu sou um cidadão e quero ser tratado como cidadão e não como um subcidadão, como um marginalizado, entendeu? Carlos Gildemar Pontes, nosso tempo já está se encerrando, já virou o meu dizer predileto, somos escravos do tempo, nosso tempo já está caminhando para o final. Mas nesses instantes finais eu queria fazer um jogo rápido com você. Eu faço uma menção sobre algo, alguma coisa, e você diz aquilo que vem à sua cabeça. Fortaleza. Maravilha. Cajazeiras. Maravilha. Se não fosse professor, escritor, seria? Astronauta. Por quê? O espaço me fascina. Um livro fascinante. Dom Quixote. Um livro que você jamais leria ou voltaria a ler novamente? Bom, são duas aí. Um livro que você jamais voltaria a ler novamente? A origem do drama barroco alemão. Um escritor que você acha que nunca deveria ser escritor? Rapaz, tem um bocado. Então vamos... Eu conheço um bocado, inclusive aqui. Aqui? Aqui. Em Cajazeiras? Ah, Maria. Eita, agora eu fiquei curioso. Em off você vai me dizer algumas. Em off a gente conversa. Se você tivesse o poder de mudar alguma coisa, de transformar alguma coisa, o que você faria? Nível de Cajazeiras, Estado, Brasil, mundo, fica à vontade. Transformaria Cajazeiras na cidade exemplo de educação no mundo inteiro, no planeta Terra. Eu transformaria com a competência que a educação tem para isso. Uma lembrança de infância. O mar. Por que o mar? Gildemar. Meu nome já está vinculado ao mar. Então, tá certo. E o sertão vai virar mar, de repente eu vou ficar em casa. Música popular brasileira. Adoro. É fascinante, principalmente a música que tem poesia. A música que tem Chico Buarque de Holanda faz com que você pense, chore, sinta dor também com ele. Então, a música que tem poesia. Quem você jamais escutaria na sua casa? Essas bandas aí de forró, de funk, sinceramente, eu não escuto. Eu sou obrigado a escutar no meio da rua, mas eu não escuto. Em casa, não. Um sonho. Ter saúde e disposição para continuar lutando. Como surgiu o desejo pro karatê? Na infância, Bruce Lee, no cinema e tal, a gente saía Quando eu falei que era Bruce Lee, eu tava no caminho certo. A gente saía do cinema, então todos os adolescentes se sentiam Bruce Lee. E aí as academias começaram a se encher em todo canto, e eu comecei o karatê na adolescência em Fortaleza, depois de filmes de Bruce Lee. Karatê? Karatê é disciplina, é espiritualidade e respeito. Antes de qualquer coisa, o karatê é altamente respeitoso, ajuda a formar o cidadão. Se não me falha a memória, Gildemar parece que vai para a Alemanha para um campeonato de karatê, é isso? Eu e minha filha fomos classificados para o Campeonato Mundial de Karatê da WJKA, que é uma entidade internacional ligada ao karatê japonês. E eu estou muito feliz, principalmente por minha filha, né? Como eu sou treinador dela, então a responsabilidade
aumenta mais. E por ela ter a oportunidade de, com 16 anos, poder representar o Brasil, o estado da Paraíba e a cidade de Cajazeiras. E aí eu peço aos que estão nos vendo e nos ouvindo que pensem nisso. Tem uma cajazeirense e um cajazeirado que estão aí prontos para representar a cidade, o estado e o Brasil na Alemanha, através do karatê. Muito bem, Carlos Gildemar Pontes, muito obrigado. Gostaria de poder passar mais tempo conversando com você sobre temas diversos, mas fica aí para uma outra oportunidade. Muito obrigado e deixa aí as câmeras do Interview e da TV Diário para algo mais que você queira acrescentar ou então alguma mensagem que você queira dar aí para os nossos telespectadores. Não, eu só tenho a agradecer a você, a Peterson, a todos os que estão por trás aí na técnica, porque graças a vocês esse programa está começando a abrir um espaço fundamental para aquele leitor mais crítico, para aquele espectador, para aquele ouvinte que sintoniza, entra na internet e de repente diz, rapaz, nessa hora tem alguém falando alguma coisa do interesse público. Então isso é muito importante, vocês estão de parabéns e eu só tenho a agradecer. E o recado talvez seja para que as pessoas comecem a pensar um pouco mais no coletivo, pensem um pouco no outro, né? As mensagens religiosas, a onda do novo Papa, o Papa agora não é mais pop, o Papa agora é pobre, né? Tá junto com a pobreza e tal. Então vamos pensar nisso e fazer com que essa onda mundial aí possa chegar até o coração dos políticos e que eles pensem um pouco mais no povo e menos nos puxa-sacos, que são a pior espécie de povo que existe. Muito bem, você conheceu um pouco mais da vida do escritor e professor universitário Carlos Gildemar Pontes aqui no programa Interview da sua TV Diário do Sertão. A todos vocês, nosso muito obrigado e temos um compromisso agendado amanhã às 6 horas com mais um Interview com Caliel Conrado. E amanhã, confirmado pela produção, o entrevistado será o ex-prefeito de Cajazeiras, Carlos Rafael Medeiros de Souza. E na quinta-feira, também confirmado, será o ex-prefeito de Cajazeiras, Carlos Antônio Araújo de Oliveira. Então, conto com você amanhã no programa Interview da sua TV Diário do Sertão. Beijo no coração e até mais.